começar então mais um dia, mais um bate-papo. Estamos aqui tomando um café especialíssimo. Cheers. Cheers. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre validação externa. Você sabe o que é de fato validação externa? Você sofre com essa busca incessante pela tal validação externa? Hoje vamos compartilhar algumas das histórias e também a verdade por trás desse conceito. Então, referente à validação externa, já passou por essa situação, Maurício? Já teve algum momento que tu, na tua vida, possivelmente sim, né? Eu já tive também, que tu precisou, para fazer parte de algum grupo, para fazer parte de, né? Somos pessoas sociais, né? Isso a gente estava conversando, que seria interessante citar, né? Somos pessoas sociais. Para te fazer parte de algum grupo, tu já passou por algum momento que tu precisou ter uma validação externa, tu achava que tu precisava mudar algo, se vestir de tal maneira, ou se apresentar de tal maneira, ou questão até mesmo parte física, tu não te sentia à vontade para pertencer a um grupo? Sim, com certeza. Já passei, ainda passo, né? Eu acho que isso é unânime, todos nós vamos passar por essa busca, né, pela validação externa. Como o Juliano falou, somos seres sociáveis, né? E como seres sociáveis, nós temos que nos adaptar diante do nosso meio. A questão é que a gente quer reforçar aqui como mensagem, é quando isso passa a linha do saudável, quando essa validação externa abafa a tua autenticidade. E sim, já passei por isso em vários momentos e digo que de certa forma ainda passo, mas hoje essa minha autenticidade consegue se sobrepor diante dessa validação externa. Hoje nós vemos as mídias sociais, as redes sociais, né, essa questão colocada como a vida perfeita, como a vida idealizada, né, e nós entramos aí até em um dos pontos da conversa que a gente vai entrar agora, sobre esses corpos, né? Esses corpos esculturais, esse padrão de beleza, essas blogueiras fitness, né? E até pela nossa vivência assim, diante desses ambientes, dentro do nosso histórico como atleta, a gente sabe que por trás, por vezes, dessa imagem existe muito sofrimento, existe muita dor, existe muita angústia. Por vezes existem até questões mais sérias, como transtornos de imagem, transtornos alimentares, síndrome do pânico. E retomando a pergunta, desculpa ir para lá e para cá. Sim, hoje, como falei, menos, mas uma época específica a qual a validação externa era muito presente na minha vida era na época do bodybuilding, né? Eu buscava esse corpo, né, essa estética ideal, muito em função do ambiente o qual me cercava na época e sim me influenciava, porque o ambiente ele tem um papel determinante, né? Nós temos que estar com a mente muito blindada para que o ambiente ele não nos direcione. Se o ambiente ele vai nos contaminar, né? A gente vai estar no ambiente e esse ambiente possa sim nos contaminar. A gente tem que talvez usar os meios sem deixar os meios usar nós, né? A gente estar ali, mas realmente pensar e raciocinar, ter reflexão sobre aquele momento também. E é interessante como a nossa sociedade ela se constrói te induzindo a querer esse algo, né? Essa busca pela validação, né? E diante das nossas vivências até morando fora, eu em Portugal, Juliano na Austrália, é muito diferente essa questão da validação externa, né? Até conversando com outras pessoas do Brasil, né? A gente vê que aqui no Sul especificamente essa questão da validação é ainda mais forte, essa questão da imagem, de estar sempre bem arrumado e por vezes, de novo, abafando a autenticidade. Mas quando tu abafa a autenticidade, né, tu abafa o teu coração, quem tu realmente é. Então, até que ponto, e é aí que a gente vai conversar hoje, isso nos faz bem, até que ponto isso nos faz mal, essa linha tênue, né? Voltando à questão do bodybuilding, né? Na época, de fato, o ambiente me induzindo a querer aquele algo a mais que não era a minha verdade, não era a minha essência, né? E o quanto que isso me custou, sim, como a gente falou anteriormente, muita dor, muito sofrimento, muita angústia, que em função desse dano me acompanhou ao longo de vários anos, né? E nós vemos hoje pessoas também, né, com, digamos assim, com os olhos enfiados no seu umbigo
diante de procurar essa validação externa, e aqui cabe uma provocação, né? Do quanto que isso por vezes não é um movimento egoísta, do quanto que buscar essa validação externa é um movimento egoísta, por mais num primeiro momento um contraponto, né? Mas essa ideia de querer se mostrar para os outros, né? O quanto que isso não é um movimento egoísta. Ou quanto isso também não é um medo, né? Porque às vezes quando tu tem medo, tu ataca, né? Exemplo, os animais são assim, por que não, né? A gente visualizar de uma maneira um pouco mais simplista, talvez assim. Sim. Mas a questão do tu ataca, né? Querendo mostrar alguma coisa com medo que a pessoa veja um defeito teu, né? Ah, eu tenho um defeito, mas talvez se eu tiver com um corpo bonito a pessoa não vai ver, né? E às vezes tu começa te apegando tanto naquele corpo, né? Como aquilo fosse o mais importante, né? E talvez, né? Eu respeito muito e acredito que a minha linha de trabalho hoje, né? Eu estabeleço uma nutrição de corpo e mente sã. Não adianta você ter um corpo perfeito, né? E uma mente ruim. Assim também não adianta você ter uma mente ruim e um corpo. Não adianta você ter um corpo perfeito e uma mente ruim, né? Ou uma mente perfeita e um corpo ruim. Isso tudo tem que ser um contexto. Acho que para esse equilíbrio realmente ocorrer, né? É importante que a gente tenha uma saúde mental boa e também uma saúde do nosso corpo muito importante. E muitas vezes a gente está seguindo e buscando copiar alguém, né? Eu digo eu também, porque também fiz nesse momento, nesse tempo de bodybuilding também, né? Me espelhava em atletas do próprio bodybuilding, porque eu vivia aquele momento, né? Eu tentava buscar ser aquele cara, só que talvez aquele cara buscava ser um outro cara. E aquele outro cara que ele buscava, talvez se espelhava num outro atleta, entende? Então um estava querendo buscar ser o outro, só que ninguém estava sendo si mesmo. Eu acho que nessa questão de aprovação social, validação externa, isso entra talvez no nosso projeto no início. O que acontece? A gente até fez as fotos e a gente vinha de terno, né? De camiseta e terno. E aquilo realmente é bonito, mas falou, é bonito, é bacana, interessante, legal. Mas será que éramos nós, entendeu? 100%? Né? E hoje eu estou aqui, né? Eu me sinto mais à vontade, assim, eu gosto de, às vezes, né, andar até mesmo de calça de moletom e mais à vontade, eu me sinto mais à vontade, e eu vejo que isso sou eu, sabe? E ali a gente estava perdendo um pouco a nossa essência, talvez por isso nosso projeto naquele momento ele foi interrompido, entendeu? Porque a gente não viu, talvez, aquele sentido, porque não tinha nossa essência. E daí hoje começa a mudar muito, né? E como tu falou a parte em relação a ele morar fora, né? É engraçado porque aqui tu quer ter o AirPod, né? Tu quer ter o Apple Watch, mas quando chega lá para fora, isso aqui é o que qualquer pessoa tem. A pessoa que ganha menos, que ela trabalha, né, no supermercado, a pessoa que vai ter um poder aquisitivo não tão alto, ela vai ter igual, porque o valor desse produto é muito barato. Um computador aqui que é um valor muito alto, lá é barato. As pessoas elas vão fazer trabalho na faculdade sentadas na grama, elas não precisam estar no melhor carro. Existem pessoas que têm poder aquisitivo alto, lá sim existem, mas no geral assim não conseguem determinar pelo que ela tem e o que ela não tem, porque eles usam aquele celular porque para elas é muito bom, eles usam aquele fone porque para elas é muito bom, então tu não consegue distinguir, né? E aqui a gente é muito distinguido porque lá a pessoa tem tal coisa, porque é caro, e a gente quer talvez entrar naquele grupo para se afirmar, ser uma pessoa que tem um poder aquisitivo bom, né? E aquilo acaba que te gera, te rouba tempo, porque está trocando o teu tempo por um produto, né? No tempo tu vai fazer dinheiro, então esse tempo, dinheiro, vai trocar por um produto. Procura do quê? De uma validação externa. Alguém diga, tu pode pertencer ao meu grupo porque tu tem um AirPod. Tu pode jogar no meu time aqui porque tu tem um Apple Watch. Tu tem, qual celular é o teu? Não, o teu é 8, não, tem que ser de 10 para cima. Se tu não tem 10 para cima, não dá. Entende? E a gente começa a buscar isso e aquilo começa a ficar doentio. E o quanto tu te castiga, né, para obter aquilo. A mesma coisa que tu falou do bodybuilding. O quanto tu te castigou para ter aquilo. O quanto eu me castiguei para ter aquilo. Quanto tempo eu demorei depois para me consertar, digamos assim, e me sentir realmente bem comigo mesmo. E que tinha um físico X. E quando tu alterou o físico, agora eu tenho que te aceitar, porque isso é tu. Aquilo não era tu. Então, toda essa questão, o quanto isso te envolve e o quanto tu precisa entender e refletir sobre a situação.
né? Tem uma frase assim, que eu gosto, que o momento de reflexão é tão importante quanto de aprendizado, porque às vezes tu consegue ler e aprender aquilo, mas refletir, e daí talvez a gente também, né, de questão tu vá fazer essas conexões, às vezes tem coisas que tu lê, mas tu precisa refletir, né? Principalmente quando se fala de ciência. Às vezes a gente lê algo e a gente também precisa refletir aquilo, entende? Então existem várias condições, várias situações, e às vezes tu quer trazer algo e ser bem relevante, até no próprio meio científico talvez, né? Caso tu queira falar algo mais, mas no meio científico tu quer trazer algo que seja um start forte, um start relevante, e tu quer mostrar que tu é o cara, porém tu pode ser relevante, só que tem alguém ali por trás que está querendo te tornar mais relevante, e tu tem que aceitar, às vezes trocar o teu nome por essa relevância, talvez tu perde a tua essência, mas tu ganha tempo. É interessante tu colocar isso, né? Que o nosso país tá no top 10 em termos de produção a nível acadêmico, a nível científico, mas em relevância está na posição 300, né? Abaixo de países assim que a gente visualiza assim, nossa, como isso, né? Países que estão num nível de desenvolvimento muito inferior a gente, né? E até que ponto essa relevância, né, ínfima está relacionada à busca por essa validação. A gente quer produzir, mas sem essa autenticidade, sem essa verdade, se torna irrelevante, né? E como tu colocou, né, essa perda do tempo, essa perda de energia e, consequentemente, uma perda de amor pelo próximo, né? O quanto que essa busca não nos impede, por vezes, de visualizar quem a gente é, em primeiro lugar, mas visualizar as pessoas que estão mais próximas de nós, né? A nossa família, os nossos amigos mais próximos, né? Os amigos que vão estar ali na boa e na ruim, que vão estar próximos a gente em todos os momentos. Quanto que nós não nos deixamos de nos doarmos como seres humanos no que diz respeito a darmos mais amor, né? E acho que vale destacar aqui, nós como seres humanos somos seres de amor, né? Se a gente não doar isso que a gente tem aqui dentro do nosso peito para o nosso próximo, a vida ela vai ser o que a gente falou anteriormente, uma vida de dor, uma vida de angústia, uma vida de depressão, uma vida de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, se hoje você tem aí seus 18, 20, 25 anos e ainda está buscando essa validação externa de forma obsessiva, fica atento para isso, porque isso com certeza tende a reverberar em vários prejuízos para a sua saúde. Analisar, sempre é importante analisar e ver essa parte de reflexão, né, de tudo isso, para ver aonde, né, essa sua busca, né, por essa validação está te levando. Sim. Porque às vezes a gente busca por algo que não é nosso, então procurar ser, né, nós mesmos, né, ser nós mesmos é muito importante, e óbvio é muito importante a gente amar o outro, né, mas até mesmo para o outro nos amar, a gente precisa nos amar também. Se a gente não se ama, é difícil alguém nos amar. A gente tem que nos amar, né, e amar, né, o outro, isso é muito importante. Porque às vezes a gente vai trocando, né, quem somos, nossa essência, por luxúria, né, pela validação, buscando, digamos assim, um reconhecimento, né, das pessoas, e a gente acaba a cada vez mais se distanciando de nós. E a questão é que depois, quanto mais distante tiver, mais dolorido vai ser para te voltar, né? Mas ao mesmo tempo é importante, porque tu conseguir chegar nesse nível e tu ver, né, que quem tu realmente é, tu consegue te sentir, né, entender, pô, cara, eu acho que é aqui que eu tenho que estar. E o Jim Carrey próprio fala, né, que a depressão é às vezes teu avatar falando para ti, né, que tu não está sendo tu mesmo, né? Então às vezes procurar ser tu mesmo. A questão de, muito se fala sobre a ansiedade ser o próprio, a ausência de certeza, sabe? E às vezes aquela incerteza de que, né, eu não estou sendo eu mesmo, né, ou aquela dúvida, às vezes tu quer pertencer a um grupo e por pertencer a um grupo, tu começa a cursar com uma incerteza e cursar com ansiedade, porque tu tá com aquela dúvida e tu não é tu. Quando tu começa a ser realmente tu mesmo, tu começa a se sentir melhor. Não importa se tu tem valor X ou valor Y na conta, não importa qual é a tua roupa, qual é o teu tênis principalmente, né? Vou puxar uma situação da minha vida, né? Porque eu pertencia a um local, né?
pertencendo ao meu local, no colégio, e eu via, né, os tênis dos meus colegas e eu queria ter, né, aqueles mesmos tênis, eu achava bonito, achava interessante, achava bacana, e aquilo me levava um pouco, me sugava um pouco, né, energia, tanto que depois, quando eu pude, né, eu obtive vários pares, né, e hoje gosto pra caramba, né, disso ainda, mas não de uma forma tão doentia igual eu passei em situações anteriores, porque eu queria ter todos, né, porque eu não tinha antes. Mas aquilo porque era, que nem o Maurício falou, o ambiente em que eu vivia me proporcionava aquilo, sabe? Não que ele era ruim, sabe? Ele me trouxe muitas coisas boas, mas eu tive que refletir sobre ele. Porque se eu não refletisse e entendesse bem o momento, o local, né, o ambiente que eu estava convivendo, talvez isso poderia me levar muito energia e muito tempo, né? Barra dinheiro. É válido destacar que não que a validação externa seja somente algo ruim, né? Ela pode ser motor de movimentos internos no que diz respeito a, como o Juliano falou, a conseguir ter progresso, né, em termos profissionais, em termos pessoais também. A questão é, existe essa linha tênue no que diz respeito a abafar a autenticidade. E abafando essa autenticidade, os danos eles vão aparecer mais cedo ou mais tarde. A gente tem contato, conhece pessoas aí que tu olha assim, externamente, digamos assim, né, buscando muito essa validação a partir de carros, a partir de festas, né, e sempre na roupa, sempre assim, ó. E a gente sabe que lá dentro, né, o que está por trás daquela capa, daquela questão externa. Eu aproveito a oportunidade para colocar aqui. Blogueiras de moda, fiquem atentas. Seu tempo está acabando, tá? Porque hoje as redes sociais, a gente veio aí nos últimos 5, 6 anos com esse boom, né, dessa vida perfeita. Mas isso está acabando. Isso está acabando por quê? Porque elas abafaram muito dessa autenticidade. E você pode ver, comece a analisar, né, que teve um boom, muitas já ficaram pelo caminho, e essas que ainda estão aí, se não se reinventarem a ponto de autenticidade, se não forem buscar essa essência, vão cair também. A psique vai dar no meio uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai dar no meio. E essa próxima década que a gente está entrando é a década da autenticidade. Então a gente tem que fazer movimentos buscando cada vez mais identificarmos quem nós somos de verdade, na essência. Claro que é um caminho. E por vezes a gente tem que também buscar essa validação até para nos conhecermos, para vermos o que de fato é a nossa essência, o que de fato conecta. Até devemos experimentar, não tem problema tu ir lá experimentar, ver se aquilo é interessante para ti ou não. Claro. Talvez a gente se descobre, talvez tem uma pessoa que acredita que é assim, assado, e se descobre indo lá. Sim. E sobre as redes sociais de modo geral, o que tu acha diante dessa vida que é exposta hoje? Qual a tua opinião sobre isso? E diante, como coloquei aqui, sabendo da verdade por trás dessas fotos? Eu acho que isso tem muitas coisas interessantes quando se fala de rede social, né? E algumas coisas a gente visualiza ali, a gente sabe que não é, né? E eu acho que talvez cabe pensar, né, sobre isso, se somos o que somos nas redes sociais. Se somos o que somos nas redes sociais. Se no teu dia a dia tu não é a pessoa que tu é na rede social, talvez tenha uma bipolaridade, né? E a gente tem que corrigir isso. E que fique uma frase talvez também interessante para isso, né? E é de um cara que eu gosto muito, e a frase fala: tu é o que tu é, ou tu é o que tu tenta ser. Tu é o que eles querem, ou tu é sem querer. Não adianta tu ter as respostas se tu não tens porquê. Então o que acontece? Acho que pode falar o nome, acho que ele merece esse crédito aí, que é uma frase. O cara que eu gosto muito, o nome dele é MC Marechal, né? Ele é um MC, mas porém realmente um MC, né? Um mestre de cerimônia. Se vocês porventura forem alguma vez no show dele, né? Não sei se vocês gostam ou não, mas se vocês forem alguma vez no show dele, vocês vão ver que realmente é um show, né? O modo que ele fala, o modo que ele coloca, o modo que ele chega e te expõe as coisas, né, é de uma maneira totalmente diferente. E, né, no meio de toda essa condição, essa confusão que vive, né, a gente vive aqui,
ele fala a verdade, né? E a verdade é muito importante ser dita e talvez ela doa, mas talvez ela nos ensine muito, se a gente quiser aprender também, né? E ele tem uma outra frase que é muito interessante, e ele fala: país feliz onde o povo pouco lê, busca mais mostrar nas redes como vivem que viver, não consegue entender que as redes são para aprender, hoje tudo é Facebook e os livros na cara, cadê? Tu não vê. Então o que acontece? A gente focou demais em algo que, né, Facebook barra Instagram, porque hoje, né, mesma coisa. Então o que acontece? Barra Orkut. Então o que acontece? Às vezes a gente, né, se baseia tanto naquilo, né, que aquilo é o parâmetro, mas o quanto você tem lido, tem buscado por informações, o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem sido autêntico, né? O quanto você tem realmente pensado na sua vida, ou às vezes você tem tentado apenas copiar. Faça o seu guarda-chuva da sua cor, não fique copiando dos outros, né? Porque a hora que a chuva cair, entendeu? Se o seu guarda-chuva não for sólido, ele vai desabar. Ou a hora que a crise chegar, se você não tiver solidez, você não vai permanecer. Seu negócio vai quebrar, ou seu guarda-chuva vai desabar. Existem situações que realmente acontecem, a gente sabe que a gente está passando por uma condição que pode, né, não ser boa para todo mundo, ok? Mas também você pode se tornar isso um momento muito bom. Eu tenho muito a agradecer por esse momento, a Maurício sabe, né? Então, as coisas mudam. Um dia você está realmente mal, né? Não está legal, você para, você pensa, você se linka à sua essência e vê se é aquilo que você realmente quer fazer e se foca naquilo e trabalha forte e passa um tempo e o jogo vira, entende? Então, as coisas em rede social nem sempre são que elas aparecem, mas você precisa realmente ser a sua essência e mostrar lá quem você é, porque talvez a pessoa possa conhecer você pela rede social e um dia você vai dar uma palestra, um dia você vai conversar com o público, um dia vai ver você na rua mesmo para conversar, e se você não for condizente, isso começa a gerar uma desconfiança, né? E começa a ficar um pouco estranho e distorcido. Então, volto de novo a falar a frase para que fique uma reflexão, né? Tu é o que tu é ou tu é o que tu tenta ser. Tu é o que eles querem. Dois pontos assim diante dessa tua fala que me chamaram a atenção, né? Primeiro sobre a dor relacionada à verdade, né? E contextualizando com o que a gente vem assim como core desse nosso projeto, né? O desconforto, a dor, a verdade, diante dessa geração que não sabe lidar com a dor. Não sabendo lidar com a dor, também por vezes não vai saber lidar com a verdade, porque a verdade nua e crua por vezes sim dói, machuca, né? Porque esse passar a mão na cabeça, essa indução sociocultural, digamos assim, né, que nos coloca numa situação de fragilidade. Então, desconstruir isso, né, é um movimento interior que deve ser feito. E outro ponto, até tu falando do Marechal, que eu me lembrei, a respeito agora até um link direto com a validação externa, né, do porquê por vezes as pessoas elas vão em direção a isso, não só de forma inconsciente, mas de forma consciente, assim, não, eu quero buscar muito por medo da rejeição, por medo da crítica, né, por medo da crítica, né, e a gente pode estender esse assunto, nossa, muito, né, o quanto que esse medo da crítica, por vezes, me fez ter movimentos os quais não me representavam, né? Acredito que possa também compartilhar alguma das tuas histórias, né? E o quanto que esse medo da rejeição também, né? E o que fica para mim de mensagem hoje, a crítica não vai estar sempre presente, ela vai estar sempre presente. Seja tu fazendo um baita de um trabalho, seja tu fazendo um trabalho meia boca, seja tu fazendo um trabalho ruim, para não falar outra coisa. Mas a crítica vai estar sempre presente, né? Porque o ser humano, ele é alguém crítico, mas isso muito em função por vezes de limitações a nível de psique, até puxando aquela questão do egoísmo, né? Do egocentrismo, né? Que o quanto ver o outro progredindo
né, não reverbera assim em sentimentos vinculados à inveja, em sentimentos assim do tipo, cara, ele está conseguindo e eu não, então tem que de alguma maneira impedir com que ele continue, e a crítica é algo que vem, né, que vem. Então aquela ideia até de crítica construtiva, por vezes não é bem isso, né? Por vezes é um movimento interior ali de autodefesa da psique que, enfim, dá seguimento ao baile. Parte final? Oi. Fala um pouquinho sobre o que tu acha vinculado a essa questão da crítica, egoísmo, ciúmes talvez. Acredito que... E junto à validação, obviamente, né? É isso que a gente tem que saber transformar tudo que a gente receber, entende? Nem quando a gente brincou, né, no primeiro vídeo ali, que as pessoas que vão nos olhar, elas precisam ser, pode ser garimpeiros, né? Eles podem pegar o que eles querem no nosso vídeo. Não que a gente está falando é 100% certeza para todo mundo, né? Mas é a nossa certeza, o que a gente acredita, é a nossa vivência, é a nossa vida, é o que a gente tem de experiência. E o intuito aqui é conversar sobre nossas experiências, sobre o que a gente acredita, né? Então, saber transformar, ou saber ser garimpeiro das coisas que tu recebe, né? Chegar uma crítica, saber transformar ela em algo positivo. A pessoa dizer, tu não vai conseguir, pode dizer assim, ficar quieto, tranquilo, ter calma, e dizer assim, talvez porque ele falou que eu não ia conseguir, agora que eu vou conseguir. Não se desanimar, refletir sobre aquilo, pensar, por que será que aquela pessoa falou que eu não ia conseguir? Será que não é o medo dela que eu consiga? Às vezes tu tá tão forte, tu é tão bom naquilo que tu faz, os outros estão cheios de medo que tu realmente renda tudo que tu pode render, e tu tá ali preocupado, né? Será que eu consigo? E quando tu coloca a tua dedicação, quando tem teu propósito, quando tem tua essência ali, tu vai muito além. Muito além. Então, às vezes a gente avaliar a crítica e quem nos critica, né, mas sem querer falar, né, sobre a pessoa, mas analisar, né, por quem nós mesmos, analisar nós mesmos, sobre o recebimento e sobre de onde veio e se é onde a gente quer chegar também, entende? Porque às vezes falar é fácil, entende? Principalmente quando vai falar para os outros ou dos outros, né? Falar dos outros é fácil, quero ver tu falar contigo, entende? Sim. Porque a gente precisa, para conseguir evoluir, falar com nós mesmos. Juliana, como é que tu tá hoje, cara? Tudo bem contigo? Como é que tá? Tu não tá ansioso hoje, não tá preocupado? Não tem algumas coisas que estão te incomodando? Será que não é interessante tu corrigir? Será que não tem que passar um tempo na natureza para te dar uma corrigida nisso aí? Sabe? E eu acho que também isso faz parte talvez do egoísmo, mas também do egoísmo bom. E tá pensando em ti. Porque eu acho que tu deve ser a pessoa mais importante na tua vida. E quando tu tá bem, tu pode dar suporte para aquela pessoa que tu gosta muito, ou que tu ama. Tua mãe, teu pai, teu irmão, tua irmã, tua namorada, né? Então eu acho que existem vários modelos de egoísmo, existem vários modelos de crítica, mas a gente deve ser garimpeiro de toda informação ou crítica que a gente receber. Claro, tu me falando assim, veio até alguns insights diante do nosso momento político no nosso país, né? Do quanto a crítica, né, ela não evidencia a estagnação no que diz respeito a querer puxar o indivíduo para a mediocridade, né? Hoje, a pessoa mais criticada do nosso país é alguém que, sabe, que quer justamente fugir desse coletivismo, dessa mediocridade, dessa questão que puxa para baixo. Mas isso é tema para outro vídeo, mas fica aqui mais uma reflexão, né, para estarmos alertas acerca de tudo que nos cerca em termos de estímulo, né, essa questão da validação externa. Por vezes existem coisas muito além do que são vistas, né? E a partir de contato com a verdade, né, por mais dolorida que seja, a gente começa a pensar e refletir de uma maneira diferente, de uma perspectiva diferente. O que vai ter de gente aqui para passar a mão na sua cabeça, sempre vai ter, tá? Mas por vezes não é esse passar a mão no cabelinho
que vai te fazer progredir. Por vezes é o soco que vai te colocar em movimento, que vai te colocar em ação. Então, novamente retomando o ponto-chave do primeiro vídeo, né? Busque o desconforto. Se pergunte o porquê dessa busca em direção à validação externa. Tá? Se pergunte o que você tem feito para ir em direção ao seu interior, a buscar essa autenticidade. Saiba que é ela que vai lhe permitir ter consistência ao longo da sua trajetória. Sem ela, nada vai acontecer. Aliás, nada de bom, tá? Porque coisas ruins vão acontecer. E a gente não fala aqui da boca para fora, a gente fala aqui alguém que já, de fato, tem a cicatriz ali e alguém que vê as pessoas, por vezes, próximas da gente, sabe? Que vê ali amigos próximos, sabe? Que ainda estão nessa busca, sabe? E a gente vê o quanto que isso ainda está reverberando em sofrimento, em dor. Então fica aqui o recado, fica aqui a mensagem e como o Juliano falou, espero que você possa garimpar e refletir acerca desses vários pontos os quais a gente colocou aqui hoje. Uma mensagem final? Por favor. Tua parte tu... Acho que tá de monta mão. Como tudo aqui é no improviso, né? A gente faz tudo sem corte, sem nada. Então eu vou fazer uma brincadeira no improviso, assim, acho que nem tu sabia. Vamos inventar aí, meu. Vamos brincar, então acho que de mensagem final fica, né? Haja com inteligência, seja a sua própria essência. Nunca seja o que os outros querem que você seja. Não chegue no fim da vida e pense, pô, só fiz festa, joguei tempo fora e agora? Estou sendo de novo quem eles queriam. Será que meu coração bate? Se eles estivessem no meu lugar, o que eles fariam? Tu tá entendendo o que eu estou fazendo? É um verso rimado, uma palavra, um dia a dia conversado. Tipo em verso, em prosa, estamos aqui. Nossa, a conversa é uma ideia boa, nós dois juntos aqui fazendo um free. Fazendo de coração uma ideia boa para talvez daqui a 5, 10 anos a gente ver tudo isso e sorrir. Sendo bom para mim, sendo bom para ti, mas também para quem nos ouve e nos olha. O Japa tá viajando, esse cara é louco, olha! Então a ideia de essência, de vivência, sempre pensando no futuro. Seja você mesmo, tenha essência, seja seguro. A parada aqui é de verdade, de coração. 1 por nós, 2 por nós, 3 por nós e 4 por você, nosso irmão. É isso aí, até o próximo.